Não percebo porque é que o meu querido amigo presidente José Jorge Leitaria insistia no tempo. Se há pessoa elástica no tempo e noctívaga consabidamente, enquanto cidadão, o Presidente da República. E para uma festa da cultura, da liberdade e da democracia há sempre tempo. Eu estava a assistir enlevado a este roteiro espiritual. Para os da minha idade é um roteiro espiritual, e já vos direi porquê. Estava a assistir a este roteiro espiritual e estava a pensar que, tudo visto e somado, no fim do mandato de 5 anos, quando olhar para trás e fizer o somatório do que houve de positivo e de negativo no mandato, da minha ótica, que não é necessariamente coincidente com a ótica do povo português, mas da minha ótica, há momentos como estes que vivemos hoje que são inesquecíveis e que fazem parte do lado positivo do mandato presidencial. Não é que, por princípio, tudo aquilo que o Presidente faça não tenha que ter um lado positivo, mas aqui é particularmente positivo e gratificante viver este momento, porque é um roteiro espiritual. Foi difícil não encontrar em cada um dos premiados associado um momento da vida do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa. Começando pelo meu colega de curso, Luís Pinheiro de Almeida, que à sua maneira exerceu a sua liberdade no contexto ditatorial, com uma paixão aguda pelos Beatles, e que projetou em boa parte da sociedade portuguesa. Continuando aí de uma forma mais militante e mais nossa, com o mundo da canção, que se percorria com aquele afã, com aquele entusiasmo do fruto proibido, neste caso, do domínio da música. Ou com aquela teimosa persistência de José da Cruz Santos, que depois viria a acompanhar ao longo da vida, com as suas edições, primeiro edições num quadro editorial clássico, depois edições de autor, ou com o cunho específico de autor, inconfundível, e a sua riquíssima correspondência, sempre valorizando a vivência democrática. Ou a Fundação Arpad Sen, a que me encontro ligado como curador, e que, portanto, com a qual vibro permanentemente na tarefa difícil de uma fundação sem muitos recursos, mas com um desígnio importante na sociedade portuguesa. Ou no conhecimento amigo de décadas e a admiração pela doutora Manuela Yanes, ainda não tinha vivenciado a experiência de contribuir para aquilo que foi uma experiência pioneira na democracia portuguesa, e logo a seguir acompanhar o seu papel liderante num instituto de apoio à criança, tão importante na criação e institucionalização de uma causa que, quando nasceu, era uma causa ingrata. Mas depois, o acompanhar a atividade da Associação Abril, no que significa da projeção do espírito de Abril. Ou, falando de outro bom amigo, ver a forma como Carlos Alberto Muniz falava e cantava para as crianças, mas cantava para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E fazia democracia à sua maneira, através da música. Ou num plano diferente, como a democracia era tão ampla e tão polifacetada, que nela cabia o contributo específico de alguém que normalmente nós, que somos apelidados de mais intelectuais, nem sempre acompanhamos com a mesma atenção e o devido rigor como Emanuel. Ou então, essa luta persistente de Viola Moutinho para recuperar tradições populares portuguesas em prosa e em verso, infatigavelmente.
editando contra todas as circunstâncias e vicissitudes que quem já foi editor, eu fui editor, rodeia a edição. Ou, mais uma vez, a música militante da Brigada Vítor Jara, que não envelhece. E depois que dizer desse melómano com o qual me encontrava de quando em vez, muito antes de ele exercer funções governativas, o professor Mário Vieira de Carvalho, e com o qual foi apalavrado um projeto que nunca chegou a ser concretizado, envolvendo uma das várias instituições, uma das quais a que se encontrava ligado em termos académicos. O meu querido, magnífico reitor, tive sempre a dúvida sobre se magnífico era só o de Coimbra ou eram magníficos todos, mas na dúvida, parti do princípio que eram magníficos todos, e certamente o da minha primeira universidade, mas que eu conheci, ele ainda não era reitor, mas já era magnífico. E que recordo sempre, embora tivéssemos percorrido os locais mais improváveis em sessões de prosa e de canto, alguns locais eclesiásticos, antes da Revolução, mas que recordo sempre no palco do Coliseu, quando eu assisti lá no meio da geral àquele espetáculo inolvidável que foi a antevisão do 25 de Abril. Ou então, aquele ator, encenador, que no cinema como no teatro, eu com diversas idades, ele intemporal, me habituei a admirar e acompanhou o processo da minha geração, quer os que eram mais à esquerda, quer os que eram mais à direita, mas todos o admiravam por aquilo que representava para a cultura portuguesa. Ou então, na sua humildade, aqui bem expressa, a amiga Iva Delgado, que nos soube dizer o que representava o seu contributo misto da memória de seu pai como combatente da liberdade, mas também do seu mérito próprio ao fazer jus à memória do seu pai, em circunstâncias difíceis para gerações que não o haviam conhecido e que o não conheceriam se não fosse o seu depoimento, o seu testemunho. Foi um roteiro espiritual, foi um roteiro de liberdade. E por esse roteiro de liberdade, todo ele, e não cheguei ao momento culminante, por todo esse roteiro está de parabéns o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, que também conheci nos bancos da faculdade, ele ligeiramente mais novo do que eu, e que já era um autor, e era um militante e um combatente pela liberdade, pela democracia, tal como a Constituição viria a acolher, não uma Constituição liberal, mas uma Constituição social, portanto, apontando para metas sociais, e que imprimiu essa mesma linha de orientação à frente desta instituição. Há um ano, quando a instituição prefez 9 décadas, lembro-me de ter recebido uma carta que escreveu e de ter, na modesta tribuna que tinha na altura, referido o muito que se devia a esta instituição, em todas as suas fases, mas sobretudo em democracia. Em todas as suas fases, porque lutou sempre pelos autores. E foi resistindo à ditadura como podia. Mas passou a ser uma voz de liberdade e democracia depois do 25 de Abril. E muitos esperaram que ela pudesse ser galardoada pelos seus 90 anos, pela obra que tinha desenvolvido. Passaram 91 anos, nunca é tarde para o Presidente da República dizer que decidiu condecorar a sociedade com a Ordem da Liberdade, como se tivesse sido um ano atrás. E porque este é um roteiro de liberdade, como não acabar com uma das vozes da liberdade,
para não dizer em alguns momentos da nossa vida coletiva a voz da liberdade. Manuel Alegre. Há menos de 2 semanas e meia, eu tentei construir o texto mais cuidadoso, porventura, da minha vida, para dizer o que me ia no coração acerca de Manuel Alegre. No coração e na cabeça. Os meus afetos são racionais. Hoje está provado que é possível ter uma emoção inteligente e uma inteligência emotiva e não afetos irracionais. Bom, e hoje o que quero dizer no contexto deste nosso encontro é que, tendo sido um roteiro de liberdade, estamos aqui perante uma voz da liberdade. E porque é uma voz da liberdade, é uma voz que é uma voz independente, é uma voz indomável, é uma voz rebelde, é uma voz insuscetível de integração em categorias ou classes. Mesmo quando pertence a instituições, vai muito mais longe do que essas instituições. Está para além dessas instituições. Enriquece-as. São elas que ficam enriquecidas por ele. Porque ele é verdadeiramente único e singular. Foi único e singular na resistência à ditadura. Foi único e singular na decisão de partir e de resistir e de ser a voz da resistência. E uma voz incómoda e independente, incómoda para a ditadura e às vezes incómoda para outras vozes que resistiam à ditadura. Porque ele era ele. E falava pela sua voz e pelo seu pensamento. E o seu pensamento era sempre um pensamento apaixonado. Tinha uma paixão chamada Portugal. E continuou assim depois do 25 de Abril. Com as causas mais diversas. E também é difícil de enquadrar. Porque quando aderiam a uma causa ou promoviam uma causa, faziam arrebatadamente, levando tudo à frente. Tudo à frente. Foi assim nos anos 70, foi nos anos 80, foi nos anos 90. Lembro-me, para introduzir um tom menos intenso e denso, de quando, a certa altura, sendo líder da oposição, foi ajustado um acordo de revisão constitucional com o então líder do Partido Socialista. E Manuel Alegre estava muito violentado com o acordo. E acontece ironias do destino, porque o destino tem estas maldades de vez em quando, que é, o acordo foi assinado na Assembleia da República e o Presidente da Assembleia não estava, e Manuel Alegre, como Vice-Presidente da Assembleia, tinha de presidir, ou melhor, tinha de receber o então Primeiro-Ministro e o líder da oposição no encontro prévio à assinatura pelos líderes parlamentares no Salão Nobre do Acordo de Incidência Constitucional. E eu nunca vi uma pessoa tão revoltada e tão, ou pelo menos, tão questionante na forma e em alguns pontos do conteúdo do que ali se iria passar, mas ao mesmo tempo com o sentido de Estado que o caracteriza. Porque tem um sentido de Estado que muitas vezes vai sendo raro no nosso país. Acolheu, serenamente, o semblante dizia tudo, depois não tinha de acompanhar os que iriam participar na cerimónia, portanto cumpriu a missão de Estado, mas estava ali o homem independente, com o seu pensamento independente, ao serviço rigorosamente da sua visão do país. E foi assim que ele foi tudo. E é tudo. Mas é tudo na política, como é tudo na literatura e é tudo na vida. Como eu disse há 3 semanas, nele não é possível separar, se é que é possível separar em alguém, a literatura da vida. É um debate que eu tive aos meus 15, 16, 17 anos, saber se havia literatura que, pela sua intemporalidade, não tivesse alguma coisa de compromisso com o tempo e o espaço em que nascia. E havia assim uns idealistas que diziam, não, há uma literatura que essa conseguiu estar pela sua forma, mais pelo seu conteúdo, ou por traços do conteúdo, conseguiu não ser empenhada, não ser engajada, não ter nada a ver com uma certa realidade.
Não é o caso de Manuel Alegre. Aquilo que escreveu e escreve é o retrato do homem. É o retrato da sua vida como um todo. Que é uma vida de liberdade. Mas, além de ser uma voz de liberdade, é uma voz de consciência nacional. Eu não digo que seja a única voz de consciência nacional. Numa democracia plural há várias vozes de consciência nacional. Não são necessariamente muitas. São aquelas que, pela sua independência, quando manifestam a sua liberdade, manifestam com uma permanente preocupação com a pátria que somos. Atenta à língua, atenta aos condicionamentos externos, atenta às circunstâncias dos poderes fácticos, cuja legitimação é questionável, é discutível, isso disse há pouco. É uma voz de liberdade e uma voz de consciência nacional. E porque é uma voz de liberdade e uma voz de consciência nacional, o Presidente da República, também aqui, deve praticar um ato de justiça. E o ato de justiça traduz em dizer que decidiu condecorar Manuel Alegre com a Gran Cruz da Ordem de Santiago de Espada. E termino com ela, quase terminava. Manuel Alegre disse: Portugal não foi grande por causa das especiarias. E não foi. Elas vieram e partiram. Por incúria dos governantes, mas vieram e partiram. Como não foi com o ouro que veio da costa da África. Elas vieram, esse veio e partiu. Ou a prata que veio do Brasil. Veio e partiu. E onde não partiu, num ou noutro caso, é quase como se tivesse partido. Como não foi, porventura, com alguns dos fundos que ao longo do tempo fomos recebendo das mais variadas origens. Agora, Portugal foi grande pela sua língua, pela sua cultura, pelos seus autores. E Manuel Alegre citou Camões. E nós sabemos como preza especialmente Camões. Mas Portugal foi grande por aquilo que criou na sua cultura, na sua vivência cultural. Eu só queria dizer hoje o seguinte, que é dizer de outra forma o que disse há 15 dias. Portugal também foi grande, e é grande, porque Manuel Alegre é português. Muito obrigado.